Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra para cada um dos irmãos, que eu entendo que é um momento que nós vivemos e que precisamos absorver bastante esta palavra. A palavra de Deus em Gálatas 6:9 está aqui. E não nos cansemos de... Vamos ler junto? Aqui no telão, 1, 2, 3... E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Olha que palavra legal. Será que nós estamos cansados de fazer o bem? De fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Nós vivemos num mundo onde fazer aquilo que é correto se tornou uma coisa que as pessoas tiram sarro da gente. Fazer aquilo que é correto se tornou uma coisa banal. E parece que o que é feito de incorreto é valorizado pela sociedade. Eu citei o exemplo aqui, eu fiquei de cara essa semana com a notícia que eu li, né? Eu falei aqui há 2 semanas atrás, quando eu preguei, que aquele rapaz morador de rua que teve relações com aquela mulher, que teve um surto, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Que teve um surto, que não tinha condições de responder por seus atos. Se ela matasse alguém, por exemplo, ela não poderia ser julgada por isso, porque ela não tinha condição de responder por seus atos, porque ela tem doença psicológica, psiquiátrica, e estava num surto. E aquele rapaz, se sabia ou não me importa, mas ele se aproveitou daquela situação e teve relações sexuais com aquela mulher. E vocês viram quanto que o mundo valorizou o que aquele rapaz fez? Como se ele estivesse correto, né? Como se ele tivesse feito certo mesmo. Porque assim, você tem que aproveitar as oportunidades. A mulher era bonita e não sei o que, papapá, papapá. Gente, para vocês verem o quanto que o fazer o bem está sendo desprezado pelas pessoas, né? Você, para ser valorizado, parece que tem que fazer o que é errado. E esse rapaz, ele já não mora mais na rua, né? É claro que as pessoas podem ajudá-lo, mas eu estou dizendo com relação o porquê que está sendo feito isso, né? Porque ele foi valorizado em algo errado que ele fez. E um certo youtuber aí, que mexe com criptomoeda, deu para ele um apartamento em frente à praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em frente ao mar. Entende? Né? Tudo bem ajudá-lo, não é essa a questão, mas qual a motivação? Né? Qual que é a motivação? Então, tudo isso é um exemplo para os irmãos verem o quanto que a sociedade hoje está desregulada, né? O que eu faço que é correto, o que eu faço que é bom para ajudar as pessoas, às vezes a gente acaba sendo criticado. Mas a palavra de Deus diz para nós não cansarmos de fazer o bem. O mesmo texto, na versão viva, fala assim para nós: e não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo, diga comigo, pouco tempo, teremos uma colheita de bênção. E aí fala 2 coisas na versão viva, que é uma versão de um português um pouquinho mais simplificado, mais fácil de nós entendermos a palavra de Deus. Fala assim: se não desanimarmos, nem desistirmos. E essas 2 coisas que nós falamos, desanimarmos ou desistirmos, parece que é um mal que toma conta das pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso?
Quantas pessoas hoje, não precisa falar não, pensa aí na sua cabeça, você conhece que estão desanimadas em alguma área da sua vida? Eu tenho certeza que você vai lembrar de umas 2, 3, até mesmo você talvez esteja desanimado em alguma área da sua vida. Então o primeiro mal que muitas vezes nós temos é o desânimo. E o desânimo é uma coisa que é a falta de ânimo. Você passa o dia travado, você passa o dia bloqueado, e a única coisa que você quer fazer é deitar naquele sofazão que tem lá na sua sala. A única coisa que quer fazer é deitar naquela cama macia, gostosa, tamanho king, que você tem lá, com o ar-condicionado ligado no último, porque ela gera em nós o desânimo, gera em nós uma falta de vontade de fazer qualquer coisa. E daí leva ao segundo mal que diz na palavra de Deus, a desistência. Quantas vezes, quantas coisas nós perdemos porque desistimos? Quantos livros você começou a ler e parou de ler? Eu sei que tem gente aqui nessa igreja que lê bastante livro, né? Mas eu pergunto, quantos livros você começou a ler e desistiu no meio? Talvez o livro nem era ruim, o livro era muito bom, mas a gente tem às vezes dificuldade de terminar aquilo que começa. É algo que acontece muito com a gente. Você começa lá a fazer aquele tapetão de crochê e vai até determinado ponto e fala, ih, tá difícil, tá demorando, né, dona Rita? Tá demorando. Aí você pega, enrola ele junto com a linha, guarda lá no guarda-roupa, e já faz 3, 4 anos que ele está lá tomando poeira, né? Então veja bem, a palavra de Deus diz que nós receberemos a colheita, e a colheita de bênção, se nós não desanimarmos, nem desistirmos. Quando nós caímos nesses dois maus, o mal de desanimar, a falta de ânimo para fazer as coisas. Sabe quando a gente levanta na segunda-feira assim, forçado para ir trabalhar, daí a gente chega no serviço e não consegue dar nem 10%, porque a gente se sente desanimado. Então nós precisamos olhar para nós e nos livrarmos deste mal. E nós podemos ver que muitos têm desistido também dos caminhos do Senhor. Às vezes vai 1, 2 vezes na igreja, falta 3, 4, 5, 10. E isso vai gerando um desânimo em nós, espiritualmente falando. Porque a comunhão, que é esse lugar que nós estamos aqui para ter comunhão com Deus e com os outros, uns com os outros. Quando nós ficamos longe disso, é como a brasa longe da fogueira, que vai diminuindo até que seja extinguida. Então quando nós ficamos longe de congregar, a gente vai desanimando, a gente vai ficando mais triste. Eu costumo dizer que esse lugar aqui é um lugar, a igreja, né, as igrejas são um lugar onde a gente vai atrás de socorro. E tem muita gente que quando começa a ter problemas, começa a ficar desanimado, abatido, ao invés de se aproximar mais de Deus, se afasta. E não importa a situação que nós vivamos, você pode se aproximar do Senhor. Lembra tudo que eu ministrei no começo, em cima do Salmo 13, de você colocar o que você sente, o que está no seu coração diante do Senhor, porque o Senhor, muitos dizem assim, o Senhor conhece o meu coração, mas o Senhor, Ele quer se relacionar conosco. O Senhor quer saber, Ele quer ser incluído em nossa vida. Quando nós dizemos assim, eu não preciso falar para o Senhor o que eu estou sentindo, porque o Senhor já sabe. De certa forma é como se nós estivéssemos excluindo Deus das nossas coisas, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso medo de falar, colocar Deus assim num lugar como se Deus fosse inalcançável, inatingível, e Deus não é. Nós vivemos agora na nova aliança, que é
o tempo depois que Jesus morreu e ressuscitou. As barreiras, os empecilhos que impediam nós de chegarmos a Deus foram quebrados. E nós podemos chegar diretamente a Deus e falar com Ele e ouvir a Deus falando conosco. Quando Deus fala conosco, eu creio que nós somos renovados. Muitos estão desanimados, desistindo. Por quê? Porque estão longe do Senhor. Estão distante do Senhor e a sua brasa vai se apagando. Mas a boa notícia é que o Senhor tem um renovo para você nesta noite. O Senhor trouxe você aqui, vocês do coral, vocês não vieram aqui só para cantar. O Senhor preparou que vocês estivessem aqui, porque Ele quer ter um tempo para conversar com vocês. Vocês duas que vieram nos visitar hoje, o Senhor trouxe vocês aqui, vocês não vieram aqui por acaso. Não porque aqui seja o melhor lugar de Ourinhos ou de Salto Grande, não. Aqui é uma igreja simples, uma igreja humilde, onde nós estamos buscando ao Senhor. Mas nós cremos na manifestação de Deus aqui em nosso meio. Então Deus pode nesta noite tirar você dessa situação de desânimo. Tirar você desta ideia fixa que vem sobre a sua mente de desistir daquilo que Deus tem para você. Então, quando nós enchemos o nosso coração de desânimo, nós corremos o risco de voltarmos para trás, de pararmos, de perseverar no Senhor. E eu convido você, como convido todos os domingos que eu ministro aqui, eu digo para você assim: olha, entrega tudo nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos do Senhor, porque a obra é dele. Ele faz a obra em nossa vida. Uma coisa importante que nós precisamos entender é o texto de Eclesiastes 3, versículo 1, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o texto, o primeiro texto que nós lemos de Gálatas 6, versículo 9, fala que em pouco tempo teremos uma colheita de bênção. E o outro texto fala que há tempo certo para todas as coisas. Perceba como os dois textos se completam. Há o tempo de Deus para a colheita. Há o tempo, como diz lá no texto de Eclesiastes, de rir, de chorar, de viver, de morrer, de plantar, de colher, piriri, pororó. E o texto de Gálatas 6 fala que em pouco tempo, ou seja, ainda é no tempo de Deus, mas será em pouco tempo. Se nós não desistirmos, não desanimarmos, nós teremos uma colheita de bênção. Quantos aqui querem ter uma colheita de bênção? Eu nem preciso perguntar isso, porque todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas nós precisamos continuar perseverando. Porque se nós desistirmos, nós perderemos a colheita de bênção. Você consegue entender? Porque é isso que o texto bíblico está dizendo. Se nós não desistirmos, nem desanimarmos, em pouco tempo, continuando a fazer o bem, fazer o que é bom, nós teremos uma colheita de bênção. Então, por isso, essa é a palavra de Deus nos motivando a continuar caminhando, a continuar perseverando dentro daquilo que Deus tem para nós. Ou seja, Deus tem bênçãos para nós. Você não pode sair daqui dizendo: eu não sei o que Deus tem para mim. Pelo menos uma coisa você sabe: Deus tem para você uma colheita de bênção. Se você não desistir, não desanimar. Nós cremos na eternidade. Cremos que nós viveremos com Deus na eternidade. E cremos que esse dia se aproxima. Porque quando nós olhamos os sinais do mundo, guerra, doença, pandemia, um monte de coisa que está acontecendo nesse tempo, o aumento da violência, o amor de muitos se esfriando, nós tentando fazer o que é correto, e muitas vezes somos ridicularizados por isso, somos perseguidos por isso, por pessoas que querem o nosso mal, e também pelo inimigo. Tudo isso aponta para a volta de Jesus, que Jesus volta para buscar a sua igreja. Então eu desafio a você a continuar firme,
eliminando da sua vida o desânimo, eliminando da sua vida a desistência. Então o que eu digo para você hoje é: desista de desistir, desista de ficar desanimado, desista de ficar com medo, desista de ficar abatido, mas apegue-se no Senhor, porque Ele tem para você uma colheita de bênção. Quantos podem dizer amém? Ele tem uma colheita de bênção para nós. E Deus tem promessas para nós. Uma promessa que eu quero ler com vocês aqui está em Isaías 42, versículo 2 e 3. Isaías 43, versículo 2 e 3. Desculpa, Clebinho, Isaías 43, tá? Vai um para frente aí. 43, 2, 3. Isso. Olha aqui. Quando você atravessar as águas, o que vai acontecer? Deus diz assim: eu estarei com você. Agora é o seguinte, Deus não diz aqui que Ele vai atravessar as águas por você, diz. Ele diz assim: quando, repita comigo, quando? Ah, tá. Quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Significa, irmão, que vai ter um momento que você vai ter que chegar na beira do rio ou do mar, das águas, e olhar para aquele rio imenso, para aquele mar imenso. E você vai ter que dizer assim: eu, por mim, pelas minhas forças, eu não consigo atravessar esse rio. Eu não consigo atravessar essa dificuldade. Eu não consigo atravessar esses problemas. Mas a palavra de Deus diz que Ele vai ser comigo se eu atravessar. Então você vai ter que, pela fé, presta atenção nisso, pela fé, tomar uma decisão de ir em frente e atravessar as águas, ou de ficar parado na margem olhando para a dificuldade. E tem muitas pessoas paradas na margem olhando a dificuldade. Lá as águas talvez estejam agitadas, porque há muita dificuldade, há muita enfermidade, há muita tristeza, muito pânico, muito pavor, e etc, etc. As águas lá estão agitadas, mas a palavra de Deus manda você atravessar as águas. Porque quando você decidir atravessar as águas e der o primeiro passo, o que vai acontecer? Ele estará com você. Não é depois que você atravessar as águas, é quando você atravessar as águas. Então você vai ter que parar, olhar tudo aquilo e falar assim: eu vou em frente. Agora pensa comigo, quantas pessoas que chegam na margem dos problemas, das dificuldades, das aflições, e não tomam posse desta palavra, viram as suas costas e desistem, voltam para a dificuldade, voltam para a dor, voltam para o sofrimento, e se esquecem da palavra que Deus deu para eles. Então essa é a promessa de Deus, mas a promessa de Deus está atrelada a uma decisão sua. Decidir atravessar as águas. Falar: não, eu vou atravessar as águas problemáticas, eu vou rumar em meio à tempestade. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. As dificuldades não encobrirão você. As dificuldades não vão te destruir, porque o Senhor Deus é contigo. Você precisa tomar posse disso, ou seja, você precisa praticar isso na sua vida. Quando você andar, não é assim: ah, eu vou fazer você andar no fogo. Não, é quando você andar sobre o fogo, através do fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Para frente. Vamos repetir isso juntos, só a primeira parte do versículo. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel,
o seu Salvador. Que coisa linda, irmãos. Você pode passar pelo mar de problemas. Você pode passar pelo fogo que está tentando destruir você. Você pode passar por cima das dificuldades, louvando a Deus, dançando, celebrando na presença do Senhor. Mas você tem que decidir passar. Você tem que dar o primeiro passo. E talvez esse primeiro passo seja você entregar a sua vida ao Senhor. Talvez esse primeiro passo seja você deixar Deus ser realmente o seu Salvador, como está escrito ali. Eu sou. Você pode fazer tudo isso, porque eu sou o seu Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Você crê nisso? Então decida ir em frente. Decida ir em frente. Decida fazer o que Deus está pedindo para você. Não desanime, não desista. Sabe por quê? Bota o texto de Abacuque 3,19. Porque a obra é do Senhor. A gente acha que a gente tem que ser forte. Falar, não, cara, nossa, para mim receber as coisas de Deus eu tenho que ser forte. Não, cara, nossa, para mim receber as coisas de Deus, não, cara. Olha o que diz lá, Abacuque 3,19. Vai marcando aí para você ler na sua casa, que esses textos são muito bons. Quem que é a sua força? O arroz, o feijão que você come na hora do almoço? O mingau de aveia, o mamão que você come de manhã? Não. O Senhor soberano é a minha força. Vamos dizer isso? O Senhor soberano é a minha força. Portanto, meu filho, você pode chegar na beira do rio, de dificuldades, de problemas, de aflições, da tempestade. E você não precisa ser forte para dar o primeiro passo. Por quê? Porque o Senhor soberano é a minha força. O Senhor soberano está sobre mim. Ele vai me ajudar. Ele vai agir em mim. A palavra de Deus diz que o Senhor age nas nossas fraquezas. Quando estou fraco é que sou forte. Como nós podemos entender isso? Entendendo que a obra é do Senhor. E que os milagres de Deus acontecem em nossa vida, não é pela nossa força, não é por mim, mas é através de mim. O Senhor abençoa a nós, independente das nossas fraquezas, porque se nós tivermos fé, e a palavra de Deus diz que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, é um grãozinho minúsculo, pequenininho, igual um pinguinho de caneta na mão. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer ao monte para sair daqui e ir para lá, se jogar no meio do mar, e ele vai. Então vamos continuar a leitura. O Senhor soberano, a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, ou do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Então o Senhor faz de nós, em nossas vidas, coisas extraordinárias, mas na força dele, não na nossa força, porque nós somos pequenos, somos falhos, mas o Senhor é misericordioso para conosco. Então nós podemos crer e confiar nele, ir para frente. A escolha, lembre-se disso, é sua. Você pode escolher nesta noite ir para frente, buscar ao Senhor, viver uma vida de vitória, ou você pode se mover para trás. Tem um texto de Deuteronômio 30 que diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele.
Então o que isso quer dizer? Que o Senhor colocou uma escolha diante de nós. Escolhermos servir a Ele é escolher a bênção. Escolher deixar para trás o desânimo, a dificuldade, não cansar de fazer o que é correto. Coloquei diante de vocês a vida e a morte. Tenho certeza que vocês vão escolher a vida. A bênção e a maldição. Tenho certeza que nós vamos escolher a bênção. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Primeiro passo, amar ao Senhor. O Senhor deve ser sempre nossa prioridade. Então, se você quer bênçãos para a sua vida, ame ao Senhor em primeiro lugar. Eu sei que um pai ama muito o seu filho. Uma mãe, então, nem se fala. A mãe é capaz de dar a vida dela pelo filho. Mas a palavra de Deus manda nós amarmos primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor. O Senhor deve ser a nossa primícia. Nós devemos amar o Senhor em primeiro lugar. A segunda coisa que eu destaco nesse texto que eu li para vocês, a primeira é amar o Senhor. A segunda, que está lá no Deuteronômio 30, versículo 20, diz assim: porque vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz. Muitas vezes quando a gente está desanimado, é porque os nossos ouvidos estão tampados. E o desânimo faz com que a gente perca o foco. Vem uma pessoa e fala alguma coisa para a gente, entra por um ouvido, sai pelo outro. Porque às vezes aquele desânimo é tão forte, é tão potente, e a gente fica sem saber. Às vezes aquela pessoa falou algo tão precioso que a gente poderia seguir, e a gente ignora. Então nós não podemos ignorar ao Senhor. A palavra de Deus diz que é para nós amarmos o Senhor, ouvirmos a sua voz. Deus fala conosco de diversas maneiras. Sim, nós podemos ouvir a voz do Senhor falando conosco, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele nos faz lembrar da verdade que está na palavra de Deus. E também nós podemos ouvir a voz do Senhor quando nós temos contato com a palavra de Deus, quando nós estamos lendo e meditando na palavra de Deus. Assim nós podemos ter contato com a voz do Senhor e entendendo que Deus está falando conosco. Quanto tempo faz que você não ouve Deus falar com você? Eu creio que você está ouvindo Deus falar com você agora. Eu creio que você está ouvindo Deus falar com você neste culto. Não é porque eu estou usando essa camisa marrom, que eu sou assim, assim, assado, não. É porque Deus é fiel e misericordioso. Por isso que Ele fala conosco. Então, ouvir a voz do Senhor. E a terceira coisa que eu destaco nesse texto é nós nos apegarmos firmemente a Ele, que está no final do versículo 20, Deuteronômio 3:20. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. O que é se apegar firmemente? Eu vejo Davi, ele segura na minha mão que não larga de jeito nenhum. Ele tem medo de atravessar a rua sozinho, não atravessa. Quando a gente para o carro e ele precisa descer do lado que é da rua, ele já fala: papai, colo. Porque ele não quer descer do lado da rua. Do lado da calçada ele desce, porque ele sabe que ali não passa carro. Mas do lado da rua ele já fala: papai, colo, colo, colo. Ele não vai para a rua se não tiver apegado em mim ou na mãe dele. Entendeu? Então assim deve ser conosco. Nós devemos estar apegados em Deus. Como uma criança abraça o seu pai para não correr perigo, porque ela confia no pai e sabe que o pai não vai deixar nada acontecer com ela. Assim deve ser nós com Deus. Você se apegar a Deus, você se agrudar, sabe, assim, ser grudado com o Senhor o tempo todo. Ai, pastor, mas é possível? É. A palavra de Deus diz que é para nós orarmos constantemente. A palavra de Deus diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, ou seja,
ilumina os nossos caminhos. Então nós podemos sim nos apegarmos ao Senhor e vivermos apegados nele, porque Ele nos abençoa. Então o que eu quero que você entenda hoje é que Deus chamou você para você fazer o bem, para você fazer o que é correto. O Senhor chamou você para você não desistir, para você não desanimar. As tentações da desistência e do desânimo são muitas, estão diante de nós todos os dias. Cada vez que temos problemas, dificuldades, muitos pensam em desistir, muitos pensam em tirar a própria vida e têm de fato feito isso. Mas o que Deus fala para nós hoje, que se nós não desistirmos, lembre-se disso, não desanimarmos, nós teremos uma colheita de bênção. Uma colheita de bênção Deus tem para você, creia nisso. Deus chamou você para decidir andar em frente. Lembre-se do que eu falei, está na beira da dificuldade, dos problemas, dê o primeiro passo, porque quando você andar pelas águas, o Senhor será contigo. Quando você atravessar o fogo, nada irá lhe acontecer. Se você atravessar rios, você não vai submergir, porque Ele é o Senhor seu Deus, o seu Salvador. E você precisa decidir. Deus colocou diante de você a vida, a morte, a bênção, a maldição. Escolham hoje o que vocês querem. Então escolha a bênção, escolha o Senhor, porque Ele tem mais na sua vida. Vamos ficar em pé, queridos. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Nós vamos cantar mais uma canção. E você crê que Deus tem um caminho para você, tá? Deus tem um caminho para você. Você não está sozinho. E agora você pode colocar toda a sua vida diante do Senhor. Se Deus falou com você de alguma forma, você está se sentindo assim, eu tô num caminho de desistência, eu estou num caminho de desânimo. Você pode crer que o Senhor restaura a sua vida. Feche seus olhos, vai falando com Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Senhor amado, nós colocamos a tua igreja diante do Senhor. Nós colocamos, Senhor, aqueles que têm pensado em desistir, aqueles que estão querendo olhar para trás. Ó Deus de poder, nós colocamos nas tuas mãos. Ó Deus de poder, não deixa ninguém desistir, não deixa ninguém desanimar, ninguém olhar para trás. Ó Deus, mas o Senhor pode fazer uma grande obra na vida dos teus filhos. O Senhor pode, ó Deus de poder, restaurar o ferido. O Senhor pode, ó Pai amado, curar o enfermo. O Senhor pode alegrar o coração do triste. Aquele que está com problema em suas emoções, o Senhor pode fazer um grande milagre. Deus, a tua palavra é vida para nós. E nós lemos nesta noite que se nós perseverarmos em fazer o bem, o Senhor derramará sobre nós uma colheita de vitória, se não desistirmos e não desanimarmos. O Deus de poder, faz um grande milagre na vida desse povo, para que eles possam saber que só o Senhor é Deus, para que eles possam saber que só o Senhor opera milagres em nossas vidas. Ó Deus de poder, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor está em nosso meio e porque o Senhor faz coisas maravilhosas em nós. Ó Deus de poder, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor está em nosso meio. Oh Deus de poder, aleluia. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.